menos investimento em remédio. Não é brincadeira, não, estou falando sério. Participe das decisões que transformam a tua vida. Câmara Municipal de Caxias do Sul, a voz da comunidade. Bom dia a todos. Eu sou a Lucélia Amaral Gomes, assistente social da Coordenadoria de Acessibilidade da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social. Sou uma mulher branca de 1,54 m, olhos castanhos, cabelos pretos ondulados abaixo dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa de manga curta preta, uma calça preta com detalhes brancos e uma sandália amarela. Estamos no plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que fica à esquerda de quem entra no prédio. O plenário é composto por um auditório que comporta 180 pessoas sentadas em cadeiras estofadas na cor marrom. Em frente ao público, há um espaço com cerca de 9 mesas e 18 cadeiras, onde ficam sentados os vereadores durante as sessões. E uma mesa grande de madeira, onde fica disposta a mesa da diretoria da Câmara, o púlpito e um telão. Agradecemos as presenças das senhoras e senhores, e também do vereador Juliano Valim, do secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Elisandro Fiuza. Estamos na 7ª edição da Semana da Acessibilidade e Inclusão. A semana foi idealizada por um ex-coordenador da Coordenadoria de Acessibilidade, o Tibiriçá Viana Maineri, com o objetivo de marcar os dias 3 e 5 de dezembro, que são, respectivamente, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e o Dia Mundial e Nacional da Acessibilidade. Também lembramos os dias 9 de dezembro, o Dia da Criança com Deficiência, o dia 10 de dezembro, o Dia da Inclusão Social, e o dia 13 de dezembro, o Dia Nacional do Cego. Registramos e agradecemos todos os realizadores dessa semana, Coordenadoria de Acessibilidade, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul e Prefeitura de Caxias do Sul. Também agradecemos à APADEV, ao INAVE e ao projeto Confortando Vidas, que emprestaram os materiais que serão usados aqui hoje durante a vivência. Convidamos agora, então, o presidente da Comissão de Acessibilidade, Inclusão Social e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vereador Juliano Valim, para dar as suas boas-vindas. Muito bom dia a todos que estão nos prestigiando e acompanhando aí pela TV Câmara, demais redes sociais, ao público presente, ao nosso secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, o senhor Elisandro Fiuza, ao presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, Luciano Silva, a nossa grande colega e liderança e assistente social, Lucélia. Eu sou Juliano Valim, então, presidente da Comissão da Acessibilidade. Me visto de blazer cinza, uma camisa de cor escura cinza, cabelo castanho, cor branca, 1,77 m, 53 quilos, tênis escuro e calça jeans verde. Uma semana de extrema importância, que é a 7ª Semana da Acessibilidade e Inclusão, capacitação, acessibilidade e inclusão à pessoa com deficiência. É um tema de extrema relevância, complexo, onde que muitas vezes passa despercebido, e temos que, cada dia que passa, investir em políticas públicas e principalmente com olhar crítico à pessoa com deficiência. Hoje, inclusive, temos aqui à frente alguns produtos ortopédicos que muitos são utilizados no nosso dia a dia. Mas a gente deixa um processo de reflexão
porque foi divulgado em diversos veículos de comunicação, e a gente observa que, principalmente as lideranças políticas, hoje, boa parte não se fazem aqui presente para este evento de tamanha relevância e importância para falarmos desse tema. E principalmente porque Caxias do Sul, por se tratar de uma cidade de referência, por ser o segundo maior polo metal mecânico do país, uma cidade de tamanho poder econômico, a gente não tem aqui pessoas para falar deste tema. Mas tenho que enaltecer ao secretário de Trânsito, do qual fala de mobilidade. Porque hoje é só uma pessoa que tem deficiência visual, de locomoção, sabe das dificuldades enfrentadas no dia a dia nas ruas de Caxias do Sul. E que, claro, existem avanços, existe muita criatividade também do Executivo, mas temos muito a evoluir, cada dia que passa. E, principalmente, eu tenho que valorizar aqui o trabalho da Lucélia, do Conselho, que é o nosso presidente, o Luciano Silva, que mensalmente existem as reuniões aqui na Câmara de Vereadores, um espaço democrático, para conversar, ir em busca de projetos, de leis e avanços em políticas públicas. Mas temos muito a caminhar, muito mesmo. Estamos muito distante de chegarmos a 50%, né, Luciano? Muito, muito, muito. Estamos, vamos dizer assim, a passos de tartaruga, vamos falar um vocabulário bem simples, para que, de fato, possamos evoluirmos para termos condições eficazes. A Cassandra, uma grande lutadora, Cassandra, faz parte do Conselho, servidora pública, uma lutadora junto com seu esposo, que também utiliza a cadeira de rodas e sabe, né, as dificuldades de andar nas ruas, não só de Caxias do Sul, mas em outros estados. Mas falando da nossa cidade, temos que sim estar evoluindo. 2025 teve avanços, mas 2026, 2027, esse conselho ele continua. Espero que cada ano que passa ele possa se fortalecer mais. E este vereador Juliano Valim que vos fala é um apoiador e continuarei enquanto vereador e mesmo sendo em outras instâncias, como líder comunitário, como assistente social, lutando e defendendo essa causa nobre. Mas, Lucélia, segue a palavra com a vossa pessoa e muito obrigado. Obrigada. Então, agora convidamos o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Luciano Silva, para fazer a sua breve explanação, breve boas-vindas para o público. Bom dia a todos. Então, sou Luciano Silva, sou deficiente visual, sou um homem negro, cabelos curtos, cabelo preto ondulado, não faço uso de barba nem bigode. Estou usando um óculos de sol escuro, uma camiseta branca com meu nome na frente, está escrito Cegos em Movimentos, tem o símbolo de um deficiente visual na minha camiseta. Estou usando uma calça jeans azul e um tênis branco. E tenho aproximadamente 1,68 m de altura, 63 quilos. Primeiramente, quero agradecer às autoridades aqui presentes, né, nesta nossa capacitação, e agradecer a todos os amigos participantes que estão aqui conosco, que é de extrema importância essa capacitação, como o nosso vereador aqui, o Juliano Valim, já falou, né? E como eu não enxergo, mas pela fala do Juliano aqui, né, e a Lucélia também já me passou, infelizmente a gente tem um pequeno número de autoridades, né, e vereadores também, né. Então a gente fica bem sentido com essa questão pelo seguinte, pois que nem o Juliano falou, foi completamente bem divulgado as programações dessa semana e principalmente essa de sexta-feira, né, que seria essa capacitação e a vivência. Como vocês podem ver, né,
O Juliano fez um esforço, disponibilizou aí os produtos ortopédicos aqui, andadores, muletas, né, cadeira de rodas também. Agradeço também a Padev e Nave que disponibilizaram aí as bengalas. Também a Cassandra conseguiu que uma moça fizesse aí as vendas também, né, para fazer o uso aqui hoje, no dia de hoje. Então, eu acho que é assim, né, pessoal? Digo, fica essa situação assim, porque a gente divulgou, eu e a Cris e também a Cassandra, nós visitamos todos os gabinetes aqui da Câmara dos Vereadores, né? E de primeiro momento, graças a Deus, todos se prontificaram a vir, assessores, estagiários e tal, mas, né, não, até agora não sei, né? Eu acho que não se fizeram presente aí. Então, a nossa luta continua sempre, né? É diária. É diária e, assim, agradeço ao Juliano Valim aqui, né? Ele está sempre conosco aí, nos representando também na Comissão de Acessibilidade e Inclusão. E também aqui o Fiuza, né? O senhor Fiuza que está aqui conosco, aqui, né? Representando a Secretaria de Trânsito. E eu acho que fica aí, né? Não vamos dizer nem um puxão de orelha para ninguém, mas assim, digo, não custava vir aí nessa nossa capacitação aí, né? Foi pensada aí, foi criado um grupo de trabalho aí para essas atividades dessa semana, mas infelizmente a gente nunca vai alcançar um número exato de pessoas, né? Mas agradeço também a Lucélia, né? Está envolvida aí nessa questão aí, na preparação dessa atividade aí, representando a Coordenadoria de Acessibilidade, né? E muito obrigado a todos novamente. Então, convidamos o secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Caxias do Sul, Elisandro Fiuza, sempre tão parceiro da Coordenadoria e do Conselho, para a sua manifestação. Obrigado, Lucélia. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer enorme estarmos aqui juntos com todos vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Elisandro Fiuza, tenho uma estatura média, branco, olhos verdes, calvo. Estou vestindo, então, uma camiseta polo azul marinho e uma calça jeans também azul e um sapato preto. Dizer, Lucélia, e em teu nome cumprimentar também o nosso presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão desta casa, sempre defensor em busca de garantir e lutar pela melhoria das pessoas com deficiência. Mas também eu não posso deixar de cumprimentar o nosso presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Carinhato, que nos prestigia também aqui neste momento, que daqui a pouco também vai fazer uma fala. Mas dizer aqui a minha amiga Lucélia, uma servidora, batalhadora, lutadora, parceira já de muitos anos, né? Desculpa, Cassandra, perdão. Cassandra é uma lutadora, também junto com a Lucélia. Mas dizer a importância do presidente Luciano do Conselho com a pessoa com deficiência, que tem lutado, né, Luciano, para que a gente sempre, em muitas mãos, possa construir uma política onde nós possamos não apenas garantir os direitos com as pessoas com acessibilidade, mas da gente poder implementar situações novas e melhores para este público. Mas eu quero registrar, Lucélia, que quando nós falamos de mobilidade e quando a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade fala de mobilidade, de inclusão, nós não falamos para que venhamos estar aqui apenas com palavras. Está aqui junto conosco o engenheiro, né, Rafael e a engenheira Angélica, também defensores dessa matéria, Bruna, defensoras dessa matéria, que nos ajuda a construir diariamente políticas públicas para melhorar esta inclusão. Então, para a gente do governo de Ló, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado e parabéns. Tá bom? Obrigado.
Então, para fechar, convidamos agora o presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Carenato, para a sua fala. Bom dia a todos e a todas. Vou fazer minha autodescrição. Sou um homem negro, calvo, com uma camisa de manga curta, bordô, vinho, e de calça jeans. E estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, saudar o nosso presidente da Comissão de Acessibilidade, vereador Juliano Valim, presidente do Conselho, o Juliano, secretário Fiuza, e a todas as pessoas que estão aqui. E eu quero... O meu lugar de fala é de um professor, de um pesquisador da educação, e os meus temas de trabalho na educação, como professor, como pesquisador, não são especificamente o tema da inclusão, mas a inclusão na escola é algo muito importante, e que bom que ele é importante, ele é necessário. Então, a gente está cotidianamente tratando do tema da inclusão na educação, e falo isso dos profs que não são especificamente profs de atendimento especializado. Mas, dois momentos assim que são caros para mim. Hoje nós temos como secretária adjunta da Educação a Simone Selbach, que foi minha coordenadora pedagógica na primeira escola que eu trabalhei como prof. Regente, que foi a escola Caminho do Saber. E lá no Caminho do Saber, eu lembro de ter uma aluna, Camila era o nome dela, mas nós chamávamos ela carinhosamente de Camilinha. E ela tinha uma deficiência física muito severa, além de intelectual, e as avaliações nós fazíamos de maneira oral. E isso era algo que inovava, porque geralmente é muito raro isso na escola. E eu, sem ter a formação, porque eu não era de AE, mas eu entendia que eu não podia avaliar uma aluna que estava incluída na escola, que tinha um CID da mesma forma que eu avaliava os meus demais alunos. E ela tinha vários problemas de saúde também, e eu lembro que isso era muito bonito, e a Simone, eventualmente, já ouvi ela falar dessa história em alguns lugares. E aqui na Câmara, o segundo exemplo que eu quero dar, de uma gestora de provimento efetivo aqui na Câmara Municipal de Vereadores, que me contava, ontem, inclusive, de um estagiário nosso aqui, que é um estagiário já de 19, 20 anos, e que não tem um diagnóstico específico de autismo, né, ou um outro diagnóstico, mas que tem limitações e tem características, e que os colegas estagiários cobram ele como se ele não tivesse essa... Não só os colegas estagiários, os colegas servidores também. E essa gestora me dizia da importância do espaço de trabalho reconhecer, seja na educação, na saúde, essa diferença e tratar essa pessoa da maneira como ela deve ser tratada para que a inclusão aconteça. Então, estou trazendo dois exemplos da educação e do campo de trabalho, falando da necessidade desse encontro que nós temos. Infelizmente, a Câmara Municipal de Vereadores, ela não é um espaço totalmente acessível, como muitos espaços do poder público, em que pese nós termos Libra, nós termos acessibilidade, né, tátil, de acesso motor, mas, por exemplo, nós, vereadores, vereador Juliano Valim, não estamos aptos a receber a comunidade surda aqui e se comunicar da forma como deveríamos. Então, eu só estou trazendo isso, que é uma responsabilidade. Nós, os nossos assessores, os nossos servidores, porque esse é um compromisso de todo o setor público, especialmente da Casa do Povo. Estamos abertos, fizemos algumas ações, os servidores agora vão ter o curso de Libras. O problema do serviço público é a burocracia, a dificuldade que a gente tem nos processos, mas aos poucos estamos caminhando, temos a Comissão de Acessibilidade, é um compromisso nosso. Concluo dizendo, uma cidade com mais de 4 bilhões de orçamento, 4 bilhões de orçamento, é inadmissível que nós façamos maiores investimentos para garantir a inclusão dessa cidade. Pensemos nas calçadas
E conversava com o Luciano ontem, que veio à prefeitura, me disse que ia vir com alguém e essa pessoa não conseguiu vir. E aí ele veio sozinho e falava da dificuldade de chegar até aqui, em razão das calçadas. E aí não adianta nós... E que bom que nós temos, por exemplo, a iluminação de Natal, a praça reorganizada, mas nós precisamos desses outros investimentos. Então, parabéns, e aqui em nome da Lucélia e da Cassandra, os servidores de provimento efetivo que atuam nessa área e a todas as pessoas que trabalham. Tenham na Casa do Povo um espaço parceiro e cobrem essa casa. E os nossos vereadores... para que façamos uma entrega necessária nas leis, na fiscalização, no orçamento, enfim, para tornar nossa cidade acessível e efetivamente de todos. Muito obrigado e bom trabalho. Convido a todos os presentes para uma salva de palmas para todas as falas em conjunto. E comecemos agora, então, a capacitação, acessibilidade, inclusão e pessoa com deficiência. Eu vou quebrar o protocolo, vou pedir para eu ficar aqui na frente para poder me movimentar mais. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui assim, na frente, bem na frente da mesa, mas eu peço que também todos que se sentirem à vontade de comentar, compartilhar algum relato, levantem a mão, que a gente pode levar o microfone, né, fazer uma fala. Eu já combinei isso com o Luciano e com a Cassandra, que vão me ajudar com essa capacitação. Então, e para ajudar as intérpretes, a gente tem o sinal próprio. Não sei, eu não falei o meu sinal. É um L no piercing. Não sei qual câmera está vendo, que é as das intérpretes. Nessa aqui é a câmera das intérpretes. É aqui girar aqui. Um L, isso. O do Luciano é um... Quer mostrar, Luciano? Não, para a esquerda. Isso, aí. Teclas no braço. Tá? E o da Cassandra é o minguinho no queixo, para baixo. Tá, já vi que a Aline viu. Então, tá. Então... A nossa capa assim, da apresentação está passando um slide. E eu peço que vocês vejam, quem puder enxergar, que está escrito num balãozinho assim, descrição do slide. Slide com fundo verde, à esquerda um quadro branco com o título do slide. À direita, na parte superior, os logos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Coordenadoria de Acessibilidade. E logo abaixo, uma imagem com 4 pessoas. Uma mulher cega usando bengala, uma criança amputada, um homem cadeirante e um homem de pé empurrando a cadeira. Fim da descrição. A gente faz isso em todos os nossos slides, que é uma audiodescrição de cada lâmina do slide, né? Para que depois, quando a gente envia isso para as pessoas, esse material, ele tenha acessibilidade, né? As pessoas têm plena dimensão do que está naquele slide. Então, pode passar, Fê, para nós. Quer dizer, antes de eu passar para esse próximo slide, quero explicar que essa capacitação é geral. A gente não vai falar de cada esmiuçar lá no pormenor de cada deficiência, no pormenor de cada acessibilidade, porque a gente não tem esse tempo. E a ideia é que seja uma capacitação básica para alguns conhecimentos básicos. A nossa ideia é que os vereadores, se não os vereadores, os assessores estivessem aqui hoje para entender um pouco desses conceitos, porque a gente sabe que são conceitos que nem todo mundo conhece e, ao mesmo tempo, são conceitos importantes para a redação de leis, decretos, normas, né, ofícios, para que, né, seja o documento mais atualizado e mais condizente com a realidade da questão do movimento das pessoas com deficiência hoje. Então, esse slide ele tem o conceito de pessoa com deficiência, que não se usa mais, em hipótese nenhuma, pessoa portadora de deficiência. Não se usa pessoa com necessidade especial. Por quê?
o pessoa portadora de deficiência, a gente não porta uma deficiência, né? Porque a Cassandra, quando ela deita em casa de noite, ela não consegue guardar a deficiência dela no armário. Ela não desporta ela, né? Não é algo que ela pega de manhã cedo e sai caminhando com ela, né? Que é diferente de tu porta uma arma, né? Tu tá portando uma bolsa, tu tá levando junto. Então, é pessoa com deficiência. Não se usa mais o termo portador de deficiência por isso. Não se usa mais também necessidades especiais, pessoas especiais, porque todo mundo é especial, todo mundo tem a sua necessidade especial. Eu tenho necessidades muito de dormir 8 a 10 horas por dia, senão eu fico imprestável. Isso é uma necessidade especial minha, né? Então, não se usa mais também esse termo. Então, eu vou ler para vocês. Isso. Eu vou ler aqui e aí a gente explica o pessoa antes. Então, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é um conceito que vem lá da Convenção da Pessoa com Deficiência, lá da ONU, lá da década de 90, né? É um conceito bem antigo já, que devia estar mais difundido, assim, né? Que entende que a pessoa com deficiência ela tem que ter um impedimento de longo prazo, ou seja, não é um impedimento curto que aconteceu agora, que é temporário, que vai daqui a 2 anos passar. Não é isso, tá? Então, tem que ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Nisso engloba todas as deficiências que a gente tem hoje. E esse conceito, ele tira da pessoa com deficiência a barreira, a limitação, a incapacidade, né? Porque ele coloca que essa limitação que interage com uma ou mais barreiras, aí a gente tem, depois a gente vai falar, mas as barreiras arquitetônicas, as barreiras comunicacionais, as barreiras que existem na sociedade fazem com que essas pessoas tenham a sua participação plena e efetiva na sociedade obstruída. Ou seja, o problema não está na pessoa com deficiência, o problema está na sociedade que não tem a plena acessibilidade. Eu pergunto para você, se um dia a gente tiver plena acessibilidade arquitetônica, talvez a gente vai notar as diferenças entre quem tem deficiência e não tem? Né? E um ponto que a Cassandra me lembrou é por que a gente usa pessoa com deficiência. Para a gente lembrar que sempre antes da deficiência existe uma pessoa. Também se usava muito o termo deficiente, direto, né? Ele é o deficiente físico, é o deficiente intelectual, sem usar a palavra pessoa antes. Mas a gente tem que lembrar que antes da deficiência a gente não tem que olhar e ver só a deficiência. A gente tem que ver que tem uma pessoa que é mãe, esposo, amigo. Pode, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cassandra. Então, eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos compridos, está amarrado agora, olhos castanhos, claros e cabelo também. Desculpa, cabelo já falei. E eu sou cadeirante, estou usando uma camisa jeans, por baixo uma camiseta preta, uma leg preta e um tênis preto. Então, eu quero dar esse exemplo que acontece comigo frequentemente, né? Teve um que marcou. Quando eu estava no elevador, uma pessoa entrou e logo perguntou: o que aconteceu contigo? Daí eu disse: oi, meu nome é Cassandra, tá? Eu sou servidora, sou mãe do Davi, né? Então, daí eu tive que dar uma lição de moral. Eu disse assim: olha, antes de olhar e perguntar, porque isso é um pouco invasivo, né? Pergunta qual o nome. Dei uma dica para ele: pergunta, né? Puxa um assunto, depois tu pergunta. Fica muito constrangedor, até para mim, né? E para ele também. Está perguntando, muito invasivo. Então, eu sempre digo, e quando alguém vem conversar comigo, aí já puxou um assunto, eu mesmo falo. Né? Então, é essa coisa que tem que ficar, a importância, não de colocar o olho, é a cadeirante, ela não consegue, ela não caminha. Não, é a Cassandra, né? Fulano de tal, isso, aquilo. Tá bom?
Obrigada, Cássia. E ali a gente tem um asterisco que diz o que é o contrário de pessoa com deficiência, né? Jamais, em hipótese nenhuma, digam pessoa normal. Tá? Vamos fazer um trato aqui, todo mundo, eu juro, juradinho, que jamais vou falar que o contrário, né? Eu vou dizer assim, eu não tenho deficiência. Eu, por exemplo, Célia, sou uma pessoa sem deficiência. Eu não sou uma pessoa normal. Claramente não sou uma pessoa normal. Então, eu sou uma pessoa sem deficiência. Assim como quem aqui não tem deficiência é uma pessoa sem deficiência, tá? Então, jurado, juradinho, jamais pessoa normal. Pode passar, Fê. Então, a gente tem os tipos de deficiência, tá? A gente tem a deficiência física, que aí a gente pode dar vários exemplos, né? A pessoa cadeirante, uma pessoa amputada, a pessoa que tem uma baixa mobilidade, a pessoa que fez uma prótese de quadril, de joelho, né? A gente tem a deficiência auditiva, e aí eu coloco barras surdos, porque os próprios surdos fazem essa diferenciação. Né? A pessoa com deficiência auditiva é aquela pessoa que tem uma perda auditiva, que faz uso de aparelho auditivo, que às vezes, né, pode ser uma pessoa com surdez profunda, mas não faz uso da Libras, né? E os surdos, eles se diferenciam nesse sentido, porque o surdo tem todo um jeito, um modo próprio, uma cultura surda, que a gente fala, um jeito de viver e ser e estar no mundo. Né? Se comunica através de Libras, tem toda uma forma de comunicação, de aprendizado também, né? Então, a gente sempre lembra que tem a comunidade surda e eles se diferenciam entre a deficiência auditiva e os surdos, tá? A deficiência visual, né, que a gente pode aí, quem tem uma visão subnormal, quem tem baixa visão, quem tem cegueira total, né, então são os tipos de deficiência visual. Oi? A visão monocular também, que agora também entrou como deficiência visual, isso mesmo. A gente tem a deficiência intelectual, né? Aí a gente tem vários tipos de deficiência intelectual, uma das mais conhecidas é a síndrome de Down, né? Até esses tempos houve um comentário aqui na casa que num formulário não estava escrito a síndrome de Down, mas neste formulário estava o tipo da deficiência, né? Então, deficiência intelectual, então ali que deveria se encaixar. Porque outras síndromes, né, outras doenças, depois eu também vou explicar essa questão, geram a deficiência intelectual. Não precisa estar escrito Down, existem tipos de deficiência, né? E aí se encaixa. Temos a deficiência psicossocial, essa é um pouquinho mais complexa, porque é a antiga deficiência mental. Se vocês viram, quando eu li o conceito que está na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, dizia de natureza física, mental, intelectual e ou sensorial. Esse mental, hoje em dia, atualizado, a gente fala que é uma deficiência psicossocial, que advém dos transtornos, das doenças mentais. Algumas pessoas são contrárias a isso, outras pessoas são a favor, mas o que a gente tem entendido no meio da deficiência, no meio das pessoas, né, do movimento da luta das pessoas com deficiência, é que alguns transtornos, algumas doenças mentais, mesmo com o tratamento, quando elas são muito crônicas, mesmo que a pessoa faça uso de medicação, faça o tratamento correto, algumas pessoas têm o prejuízo tão grande que elas têm limitação na sua interação com uma ou mais barreiras do mundo, né? Lembrando aquele conceito de pessoa com deficiência. Então, algumas pessoas, né, com transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, né, que tem muitos prejuízos, vão ter dificuldade de estudar, de trabalhar, de conviver em sociedade, e a gente entende que isso são limitações que prejudicam de forma igual com as demais pessoas. Então, por isso, tem a deficiência psicossocial. O surdo cego a gente coloca como uma outra categoria, né, porque é muito específico, são pessoas com dois tipos de deficiência sensorial, que é a visual e a auditiva. São pessoas que precisam de todo como é que eu vou dizer, todo um processo de reabilitação, de habilitação, muitas vezes,
se elas nascem com a surdo-cegueira, né? Toda a aprendizagem e convivência com a sociedade é bem diferente. Então, a gente coloca ali separado. E o transtorno do espectro autista, né, que a partir de 2012, na Lei 12.764, que é a Lei Berenice Piana, lá no artigo 4º, o parágrafo 4º, não me lembro direitinho, diz assim: para todos os efeitos legais, a pessoa com deficiência equipara-se à pessoa com deficiência. A pessoa com transtorno do espectro autista se equipara à pessoa com deficiência. Então, a partir daí, então, todas as pessoas com autismo são consideradas pessoas com deficiência e, portanto, têm os mesmos direitos que pessoas com deficiência. E aí, a múltipla é quando a gente diz quando a pessoa tem um ou mais tipo desses associados, né? Uma pessoa com autismo que é cadeirante, uma pessoa surda que tem uma prótese, né? Que vai ser uma pessoa com deficiência física. Então, é quando uma ou mais deficiências são associadas. Duas ou mais, desculpe, não uma ou mais, duas ou mais. Pode passar, Fê. Eu trouxe esse slide que eu acho importante a gente fazer uma diferenciação entre deficiência e doença de algumas coisas que têm saído aqui nessa Câmara, né, e que a gente sabe que é recorrente, as pessoas têm dúvida também, né? Para explicar para vocês, para aqueles que têm deficiência visual, eu coloquei no lado esquerdo deficiência e do lado direito doença, e aí em cima está escrito linha tênue, mas muito diferente, né? A doença, ela é um estado de saúde em que na verdade é a ausência de saúde, é algo a ver com a patologia, com um conjunto de sintomas, um conjunto de sintomas que podem ser tratados, né? É um modelo bem biomédico, que até hoje a gente fala muito sobre o CID quando fala sobre a deficiência, né? Que é o Código Internacional de Doenças. Por isso que ainda tem muita confusão quando a gente fala de deficiência, porque a gente ainda usa muito o CID, que é um Código Internacional de Doenças. Mas a doença não é a deficiência, e às vezes algumas deficiências são causadas por doenças. Então é uma linha tênue, é complicado, mas a deficiência, ela não é uma doença em si, né? Mas uma condição resultante da interação entre impedimentos. Ela diz mais sobre a pessoa e a sua interação com o mundo. Então, ela é uma perspectiva muito mais social do que uma perspectiva médica do corpo. É difícil até explicar, mas a deficiência, ela realmente é da sociedade. Hoje, na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, diz que a deficiência, quando for necessário avaliar a deficiência, né, quando for ser necessário dizer se a pessoa tem ou não deficiência, ela deveria ser uma avaliação biopsicossocial. Ela não poderia só ser biologicamente, ela não poderia considerar só o corpo da pessoa, só a ausência de algum membro, ou só a ausência da audição, ou, né? Ela deveria ser uma avaliação biopsicossocial, porque isso é a deficiência, né? A deficiência é um conjunto de fatores, é aquilo que está no corpo da pessoa, mas também é a barreira. Oi? Um exemplo, né, Luciano, vou até pegar, já peguei a Cassandra antes, né? O Luciano tem o CID H54, né? A cegueira. Tu lembra se tem H54 ponto alguma coisa? Tem ponto 1, ponto 2. Tu não lembra o nome especificamente? Pois é, a gente só lembra do número, né? Também tem isso. O CID a gente só lembra do número, não lembra. Mas às vezes tem, deixa eu ver, deficiência auditiva provocada por perfuração. Isso é um CID bem específico, tem lá. Aí, isso é uma doença. O CID é uma doença, mas ele causa uma deficiência auditiva. Porque na tua interação com o mundo, tu não vai conseguir ouvir, talvez se for profunda, tu vai precisar aprender Libras, ou não vai conseguir aprender Libras, e vai ficar muito difícil, tu vai oralizar, tu vai ler lábios das pessoas, né? Tu vai pedir que alguém fale mais alto. Deixa eu pensar, um outro exemplo. A deficiência visual, né? Ela é causada por o teu foi... Quer contar um pouquinho o teu? Só vou ligar.
Eu tive ceratocone e aí estava bem avançado nos 2 olhos e acabei fazendo um transplante de córnea e já não voltou a visão no olho direito. E aí vim perdendo do esquerdo e daí deu atrofia no nervo óptico. Isso é clínico, isso é médico, isso é o prontuário do Luciano. Mas isso não diz nada sobre como ele se manifesta na vida. Né? Isso não fala um pouco mais sobre a habilitação, a reabilitação dele, todo o processo de aulas de orientação e mobilidade que ele teve, todas as necessidades que ele precisa de um piso tátil bem instalado, contínuo, preservado, que não precisa de manutenção constante. Né? Isso não diz sobre como ele teve o processo de luto dele, de quem ele era antes, era uma pessoa vidente, que enxergava. Quando a gente fala uma pessoa cega e videntes são aqueles que enxergam, né? Ele era uma pessoa vidente e se tornou uma pessoa cega. Isso não fala nada, né? O CID não fala nada sobre esse processo todo. Então, essas são um pouco as diferenças entre deficiência e doença, tá? Vou continuar lendo um pouquinho ali o conceito. A deficiência é um estado de longo prazo que causa restrições significativas na participação social no modelo em que temos de sociedade hoje. Tá? Porque se um dia a gente tiver uma sociedade com plena acessibilidade, será que a gente vai falar sobre essas barreiras e interações? Acho que fica também uma reflexão, se um dia a gente caminhar e lá em 2250 a gente tiver toda a plena acessibilidade, como é que a gente vai falar sobre essas barreiras, né? Sobre esse conceito de pessoa com deficiência? O foco aqui é o modelo social, que busca adaptar o ambiente e a sociedade para garantir a inclusão, e não a cura do indivíduo. Na doença, a gente está sempre procurando um tratamento e uma cura. Na deficiência, a gente não está procurando uma cura. A gente está aprendendo a viver com a deficiência. E melhorar o mundo ao nosso redor, para que a gente consiga viver do jeito que a gente é. Tá? Então, pode passar, Fê. Aqui a gente tem os tipos de barreiras, tá? A LBI diz um pouco desses e eu dei uma adaptada também. Mas a barreira, o que é a barreira? A gente sempre vai lembrar do degrau, né? A gente sempre vai lembrar da ausência de rampa, da ausência de elevador. Isso é barreira também, mas a barreira é muito mais do que isso. Tá? Então, o conceito de barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos, e a acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. Então, dá para ver que esse conceito é muito mais amplo, então não dá para pensar só na rampa, no degrau, no elevador, né? Então, é muito maior a barreira. Então, os tipos de barreiras. Sim, temos as urbanísticas e arquitetônicas, né? As urbanas são as que estão na rua e na cidade. E as arquitetônicas são as que estão nos prédios, né? Nos edifícios, nas casas. As barreiras comunicacionais e informativas, né? Exemplos de barreiras comunicacionais. O Lucas, né, o presidente, deu um exemplo, né? Temos aqui as meninas fazendo libras na projeção da TV Câmara, mas quando presencialmente um surdo chega aqui na Câmara para ser atendido por um vereador, assessor, um gabinete, poucos são os que sabem libras, né? E isso em tudo, em todo e qualquer serviço municipal, isso é uma realidade. Município, estado, nacional, infelizmente isso é uma realidade, né? Isso é uma barreira comunicacional, mas também é de informação. Quantas informações nós estamos passando com audiodescrição, com libras, com braille? Quantas informações nós estamos passando com uma comunicação alternativa, né, que não seja tão complexa, com letras grandes? Quantos folders a gente faz com a letra desse tamanhico? E que a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, é para o idoso, é para mim, que não gosto de usar meu óculos, né? Tenho pavor de usar o óculos que eu tenho que usar. Então, assim, a acessibilidade é para todo mundo. E aí, esses são alguns exemplos que eu falei, né? Libras, braille,
audiodescrição, letra aumentada, o contraste nos folders, nos materiais gráficos, toda a parte, né, dessa comunicação. Como que a gente está comunicando a informação? Ela é complexa, ela é rebuscada, são termos simples que todo mundo consegue entender. Temos as barreiras pedagógicas, né, que isso acontece lá na sala de aula, desde o jardim de infância até o ensino superior, né, em todos, técnico, um cursinho básico. Como que a gente está conseguindo ensinar as pessoas, né, todas as pessoas, né, pessoas com e sem deficiência. As tecnológicas, aí a gente pode usar tudo. Quantos sites são acessíveis, quantos sites têm Libras, vai ter audiodescrição, quantos sites o leitor de tela consegue navegar por todos os botões, né? Para contar um pouquinho para vocês o que é o leitor de tela, quer falar, Lu? Um pouquinho? Então, o leitor de tela é o mesmo sistema que nós temos na maioria dos celulares, né? Que é no talkback, ali na ativação do talkback, né? Então, o que acontece? O leitor de tela, cada tecla que o deficiente visual, ou seja, a pessoa sem deficiência, se aquele sistema de voz estiver ligado ali no computador, ela vai teclar na letra A ali. Primeiro ele vai descrever, né? Ele vai descrever a letra. No segundo toque, ele já vai fazer a digitação daquela mesma letra ali, né? E é um sistema simples para baixar em qualquer computador, né? Ele é gratuito, na verdade, esse sistema, né? Então, tudo vai de uma adaptação, né? E para nós é extremamente essencial, né? Nós temos essa acessibilidade em todos os ambientes também, né? E é o que nos faz falta hoje em dia também, né? Uhum. Alguém sabia que existe o leitor de tela, o NVDA? Havia uma pessoa levantou a mão, não sabiam. Alguém sabia? Umas cabeças estão fazendo 5 a cabeça. Que é isso que permite, né? Que permite que as pessoas cegas possam interagir nas redes sociais, que possam trabalhar, que possam estudar, né? Gratuito, leitor de tela, um software que tu baixa gratuitamente, né? Então, eu vou falar um pouco das institucionais e eu vou perguntar, porque eu vi que tem alguns servidores. Ei, Lu, só esqueci de falar. Hoje em dia também, eu acho que a maioria das pessoas ali, eu acho que não tem esse conhecimento também. No celular ali, na barrinha Google, eu acho que também no computador também. Ali tem ali, no caso no celular, tu arrastando a tela da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tem ali umas caixinhas ali que diz assim, reconhecimento de música. Tem reconhecimento de imagem, tem até a tradução de imagem também para os deficientes visuais também. Então, são coisas que tá ali na barrinha do Google e tem muitas pessoas que não têm essa informação, né? Então, justamente, tu pega ali, se tu tiver uma imagem no celular, tu usar aquela ferramenta ali, ela vai descrever cor, vai descrever toda a imagem que tiver, o texto. Então, é bem fácil de usar também. Legal, muito legal. Eu vou falar também agora das institucionais e eu vou pedir para que os colegas que são servidores, que são assessores, pensem um pouquinho nas barreiras institucionais também. O que a gente... Eu vou dar alguns exemplos e eu peço que vocês me ajudem, contribuam. Barreiras institucionais, por exemplo, né? Uma barreira institucional. Vários serviços hoje a gente tem que fazer pelo Gov.br, né? Que é um sistema digital, né? E as pessoas com deficiência visual, que já tiveram, como é que a gente diz, o globo ocular atrofiado? É isso, Lu? Isso. O globo ocular atrofiado, quando precisa fazer aquele reconhecimento facial, não consegue, porque não pega o globo ocular. O reconhecimento facial é pelo olho. Então, isso é uma barreira
institucional, mas também é uma barreira tecnológica, né? E como que a gente tem uma alternativa a isso? A gente não tem hoje, né? Quando precisa fazer recuperação de senha, é muito difícil. Para acessar qualquer serviço do INSS, tu deve ligar para o 135. Como que pessoas com deficiência auditiva, surdos, fazem isso? Isso são barreiras institucionais. Vamos pensar aqui no município. Para ter o agendamento do médico, não sei se ainda está assim, tem que ligar para o UBS para marcar. E aí, como que a pessoa surda faz esse agendamento? Né? Isso é uma barreira institucional. Pensem se vocês têm alguma contribuição no lugar de vocês, se vocês têm alguma barreira institucional. Só pode preencher esse formulário de forma manual, e eu botei tanta pergunta que eu quis que fizesse só numa folha, e as letras são desse tamanhinho, e quem tem baixa visão, como é que preenche esse formulário? Tem mais algum exemplo? Pessoal da cultura, pessoal do trânsito? Tem que ir, voltar, tem que ir lá, tem que pegar 2 ônibus. Eu quero que fale. Tem que ligar ali. Alô. Então, eu sou o Rafael, eu trabalho na Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade, junto com meus colegas, a Bruna e o Fábio. E eu vou trazer, então, uma situação de uma barreira institucional do município, principalmente para os servidores, né? Servidores que existem, que têm algum filho ou algum parente, alguém que está sob seus cuidados, né? E com deficiência, e que existe uma demanda muito grande de terapias e acompanhamento, principalmente a gente pensando que são aqueles pais, né? Os pais, as mães, que precisam acompanhar os filhos, que têm na fase da neuroplasticidade, né, que é quando as terapias fazem mais sentido, vão ter mais efeito para todo o resto da vida, eles não podem usufruir do direito de redução de jornada antes de completado 3 anos, que é do estágio probatório. E isso, 3 anos, para uma família, é muito, muito tempo. Já foi, enfim, isso a gente já está indo atrás, tentando batalhar, mas essa é uma barreira institucional. A gente pensa em várias, mas eu gostaria de trazer essa como exemplo. Essa é bem boa, porque é isso, está escrito no papel, na lei, no decreto, né? É no regimento interno do servidor? No regimento... Não. Estatuto. Que regimento interno? Estou confundindo. Estatuto do servidor, né? Então, um bom exemplo. A Fernanda, que está aqui atrás, que é a nossa colega da Coordenadoria de Acessibilidade, lembrou do PROA, por exemplo, né? O PROA, que é um sistema que o município usa, que as pessoas com deficiência, que são servidores, trabalham com esse sistema, não conseguem ampliar. Ele não abre, ele não estica, não fica a letra maior. Não expande, não estica, não expande. Então, para quem tem baixa visão, isso é muito complicado, né? É um esforço, é uma dor ao final do dia, dor de cabeça, dor nos olhos, né? É um cansaço mental de tu lembrar, adivinhar onde é que está aquele botão. Então, esses são exemplos. Mais alguém quer fazer algum exemplo? Obrigada. Eu não sei se aqui em Caxias tem alguma possibilidade disso, mas eu vi o prefeito de Joinville numa postagem mostrando uma tecnologia que parece que é israelense, eu não sei, veio de fora, mas é um óculos onde ele conseguiu colocar isso para todas as crianças com deficiência visual na cidade, e esse óculos vai passando, acho que o dedo sobre o livro, e ele vai lendo e falando para essa criança poder estudar com o mesmo livro que as outras crianças que não têm deficiência conseguem estudar junto, né? E isso também para ir, por exemplo, ele colocou para o supermercado, né? Chega no supermercado, ele lê
o que tem ali naquela prateleira, né? Os ingredientes de alguma coisa. Então, eu acho que é uma tecnologia que deve ser acessível, porque isso já em Joinville tem para todas as crianças que estudam. Então, quem sabe Caxias pudesse dar uma olhada nisso, né, para auxiliar. Só para lembrar. Depois, se alguém quiser falar sobre o óculos também, a gente tem. Então, barreira institucional, eu gostaria de dar o exemplo que eu acabei de cometer aqui, tá? É a falta de capacitação dos servidores. Eu, como servidor, me apresentei, mas não me audiodescrevi, porque a gente também está aprendendo, a gente está aqui, essa capacitação, então, é uma forma de... Então, peço desculpas, mas a gente também, como servidor, a gente sente essa lacuna, né, para como atender. De que forma, qual é a melhor forma. Então, eu vou corrigindo o erro. Então, já falei que eu sou o Rafael. Eu sou um homem de aproximadamente 1,78, caucasiano, cabelos castanhos e olhos castanhos. Estou com uma polo preta, uma bermuda bege e um calçado preto. Acho que está ligado. Não, em relação ali à fala ali da moça, em questão desses óculos, né? Graças a Deus que nós temos no mercado esse dispositivo, né? Só que o problema, no nosso caso, da maioria das pessoas com deficiência, tem novos produtos assistivos para as pessoas com deficiência. O problema é o valor, né? O valor, para vocês terem uma ideia, o óculos da Orcan, se eu não me engano, hoje em dia ele custa R$18 mil. Hoje já tem o óculos mais avançado, que é da Ray-Ban Meta. Esse óculos aí ele está saindo em torno de R$3.500 a R$4.000. Também não é um valor assim acessível também, né? Mas em comparação a esse da Orcan, né, que até a Prefeitura de Porto Alegre, lá eu acho que disponibilizou nas escolas lá para as pessoas com deficiência visuais, ele é bem mais avançado do que esse da Orcan, né? Mas, infelizmente, assim, esses produtos chegam ao mercado e, infelizmente, a gente acaba não tendo o acesso, né? Não temos o acesso, né? Então, é bem complicado, mas que bom que estão, né? Que tem gente que tem as ideias de patentear esses produtos, né? Mas o problema é o valor, né? Mais alguma contribuição? Ó, a Dina. Bom dia a todos. Pegando o gancho do óculos, ele é maravilhoso para que eles lançaram o segundo óculos, né? Como o Luciano falou ali, o custo é muito caro. E para a criança, na minha opinião, como mãe, eu daria que ele tem o direito de aprender o braille. As escolas, a educação tem de investir no braille para eles, que é um direito da criança aprender o braille. Então, tem de investir nos professores, adaptar eles para ele aprender o braille. Porque o óculos, ele é ótimo, ele foi lançado o último, o primeiro que eles lançaram, ele é pesado. Se uma escola uma escola ia adaptar esse óculos, ele tem um custo altíssimo. Então, vamos investir em professores, em educações, porque as crianças, é um direito de todos aprenderem o braille. É a minha opinião. Muito obrigada. E agora, pensando, né, Dina, é isso, assim, é legal, é muito bom, mas é uma tecnologia que talvez quebre, talvez precise de manutenção. Quanto que vai custar, talvez, isso, né? O bom é ter opções. Quanto mais opções a gente tem, melhor. Então, como a Dina falou, ok, podemos pensar em investir, acho que isso seria bem bacana, né, enquanto município, pensar em algum projeto, mas, como a Dina falou, além disso, a gente precisa investir nos professores, no ensino do braille, porque o braille, uma vez aprendido, né, em tese, a manutenção é muito baixa, né, o custo da manutenção. Porque, às vezes, a gente sabe que existem coisas que são compradas uma vez
e depois, às vezes, ela fica obsoleta também, né? Uma época a gente tinha, vou dar o exemplo, uma época a gente tinha os VPADs. Não sei se alguém conhece. Tu quer falar dos VPADs? Sim, foi na minha época, foi 2013. E foi quando a prefeitura adquiriu esse equipamento, né? Ela foi a segunda prefeitura do estado, né, a adquirir esse produto, que atendia até então. Ele é uma TVzinha pequena, tipo um tablet, né? E ele fica na mesa e aí há uma central, aonde a gente chama essa central, a gente se comunica tanto com voz ou libras, ela faz então a tradução, né? Caso vai no médico, era para ter dado certo, mas por causa da questão dos servidores não terem se adaptado com o equipamento, acabou que ficou obsoleto nessa secretaria. Mas ajudou muito na Secretaria de Trânsito e Transportes com o passe livre, porque o Marcelo sabia interagir com esse equipamento. Bom, mas assim, passados os anos, agora ele está lá, porque a tecnologia hoje é outra. Mas eu queria falar sobre o Braille antes. O que acontece? Eu ouvi falar que com o Braille ele aprende como escrever e ouvindo ele não sabe se é S, se é Z. Então, para passar em concurso público ficaria muito difícil se fosse somente ouvindo, né? Porque não saberia as questões das letras, que é diferente da pronúncia, né? Eu vi até ontem a Patrícia Lisboa, que vocês conhecem, né? Que é da FREC, que é da Federação Rio Grandense de para Cegos, né, Dina? Isso, a FREC. O alfabeto em braille, isso aí. Bem linda. Gostei dessa camiseta de vocês. E a Patrícia, né, que fica lá em Porto Alegre, é uma liderança do movimento cego, ela fala sobre isso, né, que o Braille permite que a pessoa realmente aprenda como é o português, a língua, né? Então, aprender o Braille é um direito mesmo de comunicação. Vou passar a seguir porque tem um bom material à frente. Espera aí, Fernanda, volta. Estava separadinho ali as atitudinais, que eu acho que é a barreira mais importante, todo mundo eu acho que acha, concordo, estou vendo as cabeças balançando, que é atitudinal, que vem da palavra atitude, né? É a barreira de como pessoas com deficiência e sem deficiência interagem, mas pessoas sem deficiência para com a pessoa com deficiência, né? Como interage, se ela é uma pessoa educada, que tem empatia, um pouco daquele exemplo que a Cassandra deu no início, né? Entrou no elevador com a pessoa e o que aconteceu contigo? Isso é uma atitude muito horrorosa, né? Então, isso é uma barreira de atitude, assim, tu não quer nem saber, oi, Cassandra, meu nome, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, depois tu entra com essa pergunta tão invasiva, né? De atitude, de tu barrar a pessoa, de dizer, quando ela chega um surdo na tua frente, eu não sei atender, não é aqui, manda lá para a Coordenadoria de Acessibilidade. Isso acontece muito, gente. Coisas que podiam e deveriam ser resolvidas lá no território, num CRAS, num CRES, num BS, num serviço de porta de entrada. Manda lá para a Coordenadoria de Acessibilidade, porque lá eles sabem Libras. E não vai ser lá que a gente vai resolver, não é lá, tinha que ser resolvido lá no CRAS. Todo o serviço que mandaram para nós, a gente não tem nem acesso ao serviço, por exemplo, do passe livre, do interestadual, que é de Caxias para outros municípios, né? A gente não faz passe livre, a gente não tem esse acesso, é da FADERS. E deveria ter sido lá no CRAS, mas tu é surdo, tu resolve lá. Isso é uma barreira atitudinal, né? A tua atitude é de colocar um muro entre a pessoa sem deficiência e a pessoa com deficiência. A tua atitude cria uma barreira. Então, né, essa atitudinal, a gente tem vários exemplos. Ali eu coloquei o de descrédito ou inferioridade, né, tratar a pessoa com deficiência com inferioridade, generalizar toda pessoa com deficiência igual. Toda. Tipo assim, né, quem é cego toca muito bem música, né, aquelas generalizações bem antigas, porque daí desenvolveu outro sentido, né, sei lá.
Eu conheci uma vez um cadeirante que era muito grosso, então todo mundo é grosso. Sei lá, né? Mas estou dando exemplos, assim. A atitude de medo, essa coisa de não quero entrar em contato, então eu nem... Por exemplo, tem uma pessoa cega para atravessar e eu não sei como abordar ela, eu não sei se ela quer ajuda, não sei se eu pego ela pelo braço, se eu puxo, se eu vou. Eu já nem pergunto se ela quer ajuda, se ela quer atravessar, eu já nem chego perto. Isso também é uma atitude que coloca uma barreira, um medo, um muro entre as pessoas, né? Atitude de pena, de exaltação e heroísmo. Nossa, Cassandra, tu teve um filho, Cassandra, nossa, tu é mãe. Nossa, tu consegue ser mãe, que incrível isso. Pode, claro. Eu preciso dar esse exemplo, gente. Aconteceu comigo assim. O Davi era pequenininho, e aí eu estava na rua, lá no meu bairro, com ele, né, na mão assim. Um senhor se aproximou, eu disse, filho, dá oi pro tio. E aí ele, é teu filho? Eu disse, sim. Ah, então tu tem marido? Quer dizer, tipo, então tu pode fazer filho? Nossa! Tem muito isso, é capacitismo, né, também, né, de achar assim, nossa, que legal, ela trabalha, meu Deus, ela atravessa a rua, ela vai no mercado, que coisa mais linda. Não, eu sempre digo, é uma questão de sobrevivência. Se eu não vou, quem é que vai? Se eu não cuido da minha família, quem é que vai cuidar? Entende? E de vantagem, o favorecimento, que é aquilo que eu sempre falo também em vários espaços, né? A pessoa com deficiência, ela não quer ser colocada como coitada, como eu preciso de vantagem ou favorecimento, eu preciso ter mais direito que os outros. Não, eu só preciso que sejam cumpridos os direitos básicos que estão na Constituição e na Lei Brasileira de Inclusão. Apenas. Não é vantagem nem favorecimento, né? Então, esses são alguns exemplos de atitudes que acontecem por aí e que... na questão, né, dos atletas paralímpicos, né, surdo-olímpicos, que a gente sabe, tipo, fica uma exaltação, mas é uma pessoa competindo, fazendo um esporte como qualquer outra. Claro, a gente fica feliz pela medalha, mas não pelo, nossa, olha a tua superação. Enfim, assim, né, porque quando a gente pensa, nossa, a tua superação, nossa, tu superou e agora tu é mãe, tu pensa, tu tá botando nisso que ela não seria capaz. Então, na verdade, não é um elogio. Tu tá focando primeiro no que ela não seria capaz. Não é um elogio. Então, vamos combinar assim. Pode passar agora, Fê. Então, trouxe algumas figuras, fotos, na verdade, que a Cassandra, a Charlene, o Luciano e o seu Patrick fizeram pela cidade. Que tem algumas fotos, assim, né? Aqui são barreiras arquitetônicas e urbanísticas por Caxias do Sul. Todo mundo sabe, todo mundo anda por aí e vê que as calçadas são muito terríveis, né? Mas buraco, é a raiz da árvore que cresce, empurra todas as pedras. É pedra solta, é calçada que não continua. É piso tátil que não continua, é piso tátil que quebra e nunca mais é recolocado. É piso tátil que é colocado errado, né? Isso, tem uma imagem ali obstruído pela feira do agricultor na praça, na sexta-feira. As bancas estão muito próximas do piso tátil e aí a gente tem, né, pessoas sobre o piso tátil. Como é que a pessoa vai caminhar para ali? Tem a de baixo é uma caçamba em cima do piso tátil. Container? Eu falo caçamba. Fala. Peço a palavra, Lucélia. Inclusive, esse tema é bem importante, por quê? Porque seria importante até, inclusive, ter alguém da Secretaria do Meio Ambiente aqui, fosse específico nessa área até da Secretaria de Gestão Urbana. Por quê? Inclusive, está saindo algumas matérias, inclusive nas últimas semanas, em questão das podas e corte das árvores. Porque hoje existe um embate, inclusive, quando você vai fazer o corte, por exemplo, ali é visível, né, que a árvore está obstruindo o passeio público, né, que a preferência é o pedestre, né? Mas daí, inclusive, hoje até inclusive para você fazer uma retirada para beneficiar o cidadão, para passar uma cadeira de roda, existe uma certa polêmica, que inclusive teria que haver uma discussão entre a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Secretaria de Trânsito, para falar desse tema em conjunto. Como abordar isso? Porque tu agrada um e descontenta outro, né? E outro segmento, aquele problema do container, isso é falta de fiscalização. Né, falta que, infelizmente, as empresas têm que ser
notificadas elas diretamente, inclusive teria que haver alguma política pública, alguma discussão, porque isso ali é uma falta de orientação do profissional que conduz o caminhão no momento que vai soltar ali aquele papatudo ali que está obstruindo. É uma falha da empresa, né, do profissional que não tenha o treinamento, enfim, a especificação correta de como largar, por exemplo, teoricamente a parte central. Outro segmento, até eu estava observando cidades que são exemplo, como Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, que inclusive eles estão se adaptando a um sistema. Por exemplo, se você vai fazer uma construção nova num bairro, que você hoje tem que ter a aprovação com o projeto, tudo para ser aprovado. Você implantar já o passeio público, né, que são obras novas. E, por exemplo, a cidade, por exemplo, em Caxias, que não tem hoje essa implantação nos bairros, que, por exemplo, daqui 3, 4, 5 anos, ela vai se adaptando ao longo desse prazo para que ela tenha o passeio público. Hoje eu moro no bairro Serrano, que hoje é o segundo maior bairro de Caxias do Sul, exceção das escolas. A única residência que tem passeio público no bairro, que hoje tem em torno de 25 mil habitantes, é a minha casa, né? Inclusive, a Cassandra já esteve lá, é a única que tem o piso tátil. Olha num bairro que tem mais de 25 mil habitantes. Então, a gente deixa um processo de reflexão, inclusive está em atas de reunião da nossa Comissão de Acessibilidade referente a esse assunto, que, inclusive, a gente está analisando aí com a minha assessoria para, de repente, a gente implantar alguma indicação para o Executivo, né, para colocar, de repente, em parceria com a Secretaria de Trânsito, alguma coisa nesse sentido. Porque, se você passar hoje no centro, nem todas as frentes de lojas têm o piso tátil, né, que teria que ser o exemplo, porque a base é a parte central. Então, alguma coisa nesse sentido, acho que até seria importante uma posição da Secretaria de Trânsito nesse quesito, por gentileza. Bom dia. Bom, eu me chamo Bruna, sou servidora da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade. Sou uma mulher branca, tenho cabelos compridos, estou vestindo uma roupa preta e um tênis branco. Bom, então, na Secretaria de Trânsito, eu sou responsável pelo acompanhamento das ações do Plano de Mobilidade. Dentro do plano, a gente tem uma comissão de implantação do Plan Mob. A Lucélia participa também. É uma comissão que tem o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, tem Segurança Pública, CEPLAN, Urbanismo. Então, é uma comissão que envolve várias secretarias. E ali a gente se reúne mensalmente e a gente está discutindo algumas legislações que já vieram dentro do plano. E, inclusive, agora a gente vai começar a falar sobre o decreto de acessibilidade. Tem também de calçadas, ou de pedestrianização. Então, ali a gente tem discussões, né, sobre o tema. E até a gente pede, né, o apoio agora para que a gente possa fazer esse decreto mais completo possível. Então, tem essas discussões. Dentro a gente, sobre a parte de acessibilidade também, a gente tem as rotas acessíveis. Já está em projeto, então a gente gostaria que fosse executado. E acho que é isso. Eu vou fazer até uma contribuição. A Coordenadoria de Acessibilidade também criou esse ano um grupo de trabalho para falar sobre melhorar esse processo institucional de como a gente recebe as demandas das calçadas, como ela tramita internamente no município e como ela é devolvida para o cidadão que solicitou, né? Ali através do Alô Caxias, do 156, né? Ou do próprio Ouvidoria. Então, a gente fez um grupo de trabalho ao longo de todo o ano com várias secretarias, como a Bruna comentou. Olha, nós tínhamos, eu acho que 7 ou 8 secretarias que são responsáveis por calçada aqui no município. Às vezes é isso, né? Tem muito dono também. E aí a gente está tentando organizar de uma forma que aí está vindo muito no futuro, um futuro muito próximo, vai vir o Caxias Digital, né? Que vai ser uma nova forma também de o cidadão solicitar demandas para o executivo. Então, a gente vai trazer algumas melhorias nesse processo na questão das calçadas, tá? A gente está se dedicando em fazer um processo, quero dizer assim,
um caminho mais assertivo, um fluxo mais assertivo, sabe? Para que o cidadão consiga, inclusive, botar fotos e ser mais assertivo da onde é e para onde é. Porque, às vezes, a gente sentia que tem muita demanda que se repete e muitas pessoas mandam e vai para vários lugares, enfim. Mas só para contar para vocês que a gente está fazendo muita coisa, mas são coisas muito complexas. Quer fazer uma fala? Bom dia, Gilmar, sou assessor do vereador Juliano Valim. Eu acho que nesse mesmo gancho a gente vê uma situação que a nossa cidade de Caxias do Sul ela é de elevação, né? Ela é morro, é pedras, né? Quando se fala em condições, ampliação ou dar condições, nós temos um problema maior ainda em Caxias, bem grande, que é a obstrução do passeio público. Eu moro, por exemplo, lá num local que é bem em declínio. Aí, para fazer a garagem, a entrada para o meu veículo, eu pego e faço um degrau, né, simplesmente para favorecer a mim, porque eu, por enquanto, não tenho nenhuma pessoa com dificuldade de acessibilidade, né? E os outros que se dão. Então, eu não sei se já tem, parece que já tem uma lei, só que talvez esteja faltando, então, fiscalização, porque isso precisa tomar uma atitude para que não dá para esperar essas coisas se acontecer, né? Tanto quanto o próprio respeito, às vezes. Por que precisa também na fiscalização, quando uma pessoa tem um difícil acesso a alguma coisa, que seja respeitado, que tem que ter uma placa, alguma coisa, para que os outros vejam também, né? Que a gente tem até pedido no gabinete para a Secretaria de Trânsito visualizar onde tem uma pessoa com deficiências. Obrigado. Mais uma contribuição aqui. Bom dia. Meu nome é Silvestre Pedroso. Eu queria ter chegado um pouco mais cedo. Eu vi no story do vereador Lucas. Tá muito distante. Ele teria que vir, acho que dois espaços para frente, daí consegue pegar bem o som. É por causa do espaço, da sincrofonia. Será que eu tenho que sair daqui? Não sei. Bom dia a todos. Meu nome é Silvestre Pedroso. Eu queria estar aqui mais cedo, mas por falta de saber se realmente era eu hoje, esse dia, e não pude. Gente, quando se fala em acessibilidade, a acessibilidade ela é para todas as só pessoa com deficiência. E a gente tem visto aí na cidade muitas coisas horríveis sobre acessibilidade por falta de fiscalização. Teve uma época que a Cassandra, eu acho que deve lembrar, que o prefeito mandou fazer rampa de acesso em todas as calçadas centrais da cidade. E uma empresa pegou e começou a fazer essas calçadas e deu problema. Tiveram que quebrar tudo de novo para refazer estas acessibilidade das calçadas. Aí um dia eu falei para o cara, rapaz, isso aqui está errado. Não, deixa nós fazer, que nós temos ganhando. Daí eles mandam quebrar e fazer de novo, nós ganhamos de novo. Então, é falta de uma fiscalização. E quando a gente fala em acessibilidade, gente, tem rampa de acesso, por exemplo, em posto de gasolina, quando uma pessoa com deficiência precisa ter acesso, rampa em mercado que precisa ter acesso, por exemplo, a altura da rampa, em torno de 60 centímetros de extensão, ela tem em torno de quase 50 de altura. Aí ela bota a risco uma pessoa que usa muleta e o cadeirante não tem como entrar. Então, por falta de uma boa fiscalização, eu acho que é muito importante, porque a gente tem andado muito aí pela cidade e vê muita precariedade sobre isso. Então, eu acho que
a prefeitura, o servidor público, a Câmara de Vereador, eu acho que é uma ferramenta muito boa para cobrar da prefeitura que se faça a obra conforme diz o padrão da lei da BNT 9050, porque não tem como a gente ver por aí, que nem ali aquela foto ali, é terrível. Às vezes a pessoa com deficiência visual quer passar, como vai topar naquele container? Vai topar no feirante que está ali? Então, não tem como. No passado, eram os orelhões, que era bem no acesso da pessoa. Quando via, o deficiente visual topava no orelhão. E aí, graças a Deus, que essa tecnologia acabou com os orelhões. Mas os problemas continuam. Muito obrigado. Muito obrigada. Vou dar uma apuradinha, que a gente tem um tempinho aí, depois tem uma atividade, né? Vocês sabem. Então, pode passar, Fê. As barreiras comunicacionais e informativas em Caxias do Sul. Eu trouxe algumas figuras, para a gente pensar. 2 fotos ali são pessoas fazendo a tradução e interpretação de Libras. E aí, assim, eu queria falar para vocês, vereador Juliano Valim, assessores dos vereadores, a gente tem hoje, numa realidade no município, que a gente tem uma intérprete do município. Aí eu estou falando do executivo, né? Uma intérprete do município, que é 20 horas, tá? Ou seja, ela trabalha só um turno. Hoje ela está trabalhando atualmente de manhã, só de manhã, porque ela tem outro emprego, né? Vida à tarde. Então, ela só consegue atender as demandas do município para tradução e interpretação de Libras, lá na UBS, lá na escola, a reunião de pais e mestres que têm os seus pais surdos com alunos que são ouvintes e precisam se comunicar com seus professores, né? Só de manhã. E a gente sabe que a vida acontece manhã, tarde, noite, nos finais de semana, né? Então, a gente precisa de mais intérpretes no município. Se eu não me engano, talvez eu possa estar falando algo errado, mas eu acho que não. A LDO tinha como... A última LDO, não sei. Tinha 3 intérpretes disponíveis. O município podia ter 3 intérpretes. Tá? Esse é o cargo, como é que diz? A vacância é o que está decidido para o município, são 3. Só que a gente só tem uma, porque atualmente não há concurso público vigente para o cargo de tradutor e intérprete de Libras. Tá? O último concurso foi em 2019 e ele se extinguiu em 2024, se eu não me engano. Então, não foi feito um novo concurso. Na verdade, foi feito um novo concurso, mas ele foi impugnado porque, quando foi publicado o concurso, a lei federal dos intérpretes e tradutores de Libras, a lei de Libras, se atualizou e aí cobrava outros requisitos para ser profissional tradutor e intérprete de Libras, e o município estava desatualizado. Foi bem ali naquela época. E aí, como a gente não poderia pedir no concurso uma coisa que a federal não pedia, a gente teve que impugnar o concurso. E aí, a gente não tem um concurso vigente agora para intérprete, então não tem como chamar intérprete. Mas a gente precisa fazer esse concurso, então peço ajuda da Câmara em pressionar o governo, né, executivo, para a gente fazer um concurso. Eu digo pressionar no bom sentido, né? Mas é isso, assim, né? Então esse é quadro para a gente discutir, falar um pouco, né? Como a gente precisa de Libras em tudo, a gente precisa, né? Para documentos, para vídeos institucionais, enfim. E aí a gente pode pensar na cultura. Eu sabia que o pessoal da cultura vinha, tem 2 fotos de museu, o Museu Municipal e o Museu de Ambiência Casa de Pedra. Lembrando que tem muita dificuldade arquitetônica para acessar nesses espaços, né? Mas aqui eu quis trazer a comunicacional, que a gente poderia ter. Eu sei que o Ordovás já tem isso, né? O Ordovás está muito legal, o Mono, o Felipe lá, muito avançaram nos tablets. É tipo um tablet, né? Uma tela que tem o vídeo institucional de cada exposição em Libras. Então, está muito bacana, mas os outros espaços, a gente sabe que tem exposições que são permanentes, que ficam ali, que vai ser sempre do mesmo jeito, e que a gente pode gravar um vídeo institucional, Charlene grava, e fica passando.
Toda a parte de audiodescrição, trouxe ali o símbolo de audiodescrição, né? Poderia ter QR Codes em cada exposição. O Ordovás tem muito isso, né? Dou parabéns lá para vocês, o que vocês fazem é muito legal, muito bacana, com muito apoio da Coordenadoria de Acessibilidade também. Então, mas a gente pensar em expandir isso, né? Expandir aqui nas exposições, quando a gente tem exposições na Câmara, né? Ter sempre o QR Code, então, com audiodescrição. Ali eu trouxe 2 fotos de botoeiras sonoras, né? Quantas botoeiras a gente sabe se elas estão funcionando, se elas não estão? Não há um padrão, algumas falam aguarde, outras não falam nada. Então, o que elas comunicam? Não sei. Né? Elas só comunicam visualmente para quem é pedestre vidente saber quando está a sua hora de atravessar. Para o idoso é bom, mas para uma pessoa cega não tem. Ou então, por exemplo, aqui da frente da prefeitura com o Zafari, ele fica aguarde, aguarde sinalização, aguarde sinalização. E aí, quando ele abre verde para o pedestre, ele não fala nada. E daí a gente não sabe se dá para atravessar. Ele poderia, agora você pode atravessar, atravesse, pi, para a pessoa saber quanto tempo ela tem, né? Que ela começa com o pi, no meio ela vai ouvir menos, e no final ela vai continuar ouvindo pi, e ela sabe que está chegando no final da calçada, e que ainda tem tempo, e que ela não vai morrer atropelada, né? Então, isso é muito importante. As redes sociais, eu trouxe ali uma figura de redes sociais. Quantas secretarias têm redes sociais? A Câmara tem redes sociais e a gente está botando legenda, texto alternativo nas publicações, tem janela de Libras nas publicações, né? E a gente precisa pensar nisso, porque ali agora é um meio de comunicação, é como a gente atinge o cidadão. E depois a gente cobra, o cidadão não sabia desse evento, não sabia da regra nova da UBS, não sabia. Mas eu botei lá na rede social, mas essa informação chegou para todo mundo de forma igual? Chegou de forma acessível para todo mundo? E aí ali uma imagem, né, de braille. Quantos materiais a gente faz em braille? Nada, né? Municipal, institucional, nada. Vou ser bem sincero, nada, né? E aí isso é aquele silêncio constrangedor. Que aí é também, né, gente, a coordenadoria é muito pequena, né, a coordenadoria hoje está com 4 pessoas, mas uma está afastada por saúde, então a gente é 3 pessoas, 2 são de 20 horas e uma é de 40 horas, né, então, assim, são muitas demandas. Vocês estão vendo que o universo da pessoa com deficiência é gigante, as demandas são gigantes, né, a gente precisa de ajuda para trabalhar e precisa crescer um pouco mais a acessibilidade, o olhar no município. Pode passar. Então, a acessibilidade, né? Eu digo sempre que a coordenadoria não deveria se chamar coordenadoria de acessibilidade, porque as pessoas também confundem e acham que vão encontrar um engenheiro, um arquiteto lá que vai resolver também, né, essas barreiras. E a gente não tem. O meu sonho de princesa é ter um colega engenheiro ou arquiteto, mas a gente não vai encontrar lá. E a coordenadoria ela é para a pessoa com deficiência. A gente trabalha para a pessoa com deficiência, a gente faz política pública para a pessoa com deficiência. A acessibilidade é um meio de garantir os direitos da pessoa com deficiência. Então, a acessibilidade é esse direito que garante a pessoa com deficiência ou pessoa com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social. Na LBI está escrito a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia. Acho que essas são as principais palavras, segurança e autonomia. A segurança de ir e vir com autonomia, sem que dependa de outra pessoa, e segurança de saber que eu vou chegar no lugar e não vou cair, não vou me machucar, não vou ser atropelada, né? Então, vou conseguir me comunicar, vou ter segurança de conseguir conquistar o meu direito também. Vou chegar lá na prefeitura, eu vou conseguir pagar meu IPTU, vou conseguir renegociar meu IPTU, né? Porque às vezes as pessoas chegam lá e não conseguem porque não tem comunicação, né, em Libras. Às vezes a Charlene não está lá e eu não estou lá, porque nós somos 20 horas, né? E somos nós duas que sabemos Libras. Enfim, pode passar, Fernanda. Então, lembram de todas as barreiras? A gente tem todas as acessibilidades. Acessibilidade arquitetônica e urbanística, acessibilidade pedagógica, acessibilidade comunicacional e informativa. E a pergunta que fica é, a gente vai escolher a barreira ou a gente vai escolher a acessibilidade?
tá? Pode passar. Como eu disse para vocês, é um monte de temas, assim, um atrás do outro, para a gente falar o básico, né? Vocês já ouviram falar sobre a palavra capacitismo? Vocês já ouviram ela alguma vez? Então, o capacitismo... Pode passar, Fê. O capacitismo... Daí eu vou convidar também o pessoal a dar seu relato bem breve, que a gente está correndo, mas quem quiser falar um pouco, né? O pessoal da PADEV, NAVE, que está aí presente, a Luísa, a Luciana... que o capacitismo é o nome dado ao preconceito e discriminação contra a pessoa com deficiência, tá? Ela vem da palavra capacidade, que é um pouco daquilo que a gente falou bem no início, que quando tu vê a deficiência antes da pessoa, tu tá colocando a questão da capacidade, tu tá pensando o que ela é capaz ou não de fazer com base no teu achismo e com base no que eu entendo sobre vida e com base no que eu faria se eu estivesse nesse lugar. Porque tu projeta as tuas dificuldades, as tuas falhas na outra pessoa, né? E muito mais do que o que aquela pessoa faz ou deixa de fazer em função da deficiência ou não, né? Então, ele vem dessa palavra capacidade. E o capacitismo ele pode acontecer de várias formas. Eu acho que isso é muito importante de ser falado. Que ele pode ser desde aquele comentário que parece inofensivo, inocente, que é aquilo que a Cassandra falou. Nossa, mas então tu tem filho. Nossa, então tu casou. Que legal, parabéns. Nossa, tu compete. Tu faz atletismo. Nossa, tu corre, Alexandre. Que legal. Nossa, então parece inofensivo. E até aquelas falas que são de discriminação consciente, que a vontade é realmente de excluir aquela pessoa daquele ambiente, daquele local. Não tem como tu trabalhar aqui, não podemos te receber, não vamos conseguir te atender na tua necessidade de escolar, não tem como. Isso, né, que daí é de verdade para querer excluir e ofender. Ali a gente colocou um exemplo, né? Costuma-se falar fulano é deficiente, porque daí eu já peguei, né? Fulana é pessoa com deficiência. Já peguei aquilo que se falava, é deficiente, mas é bem ativa. Fulana é cadeirante, mas é linda. Que elogio é esse, né? Sim, Cláudia, já vou passar a palavra para ti. E que elogio é esse? Que elogio é esse? Não é um elogio, né? São falas preconceituosas e capacitistas que vão estigmatizar a pessoa com deficiência. Vou passar para a Cláudia. Bom dia a todos. Sou Cláudia, sou deficiente visual. E essa parte aí é muito importante, porque assim, ó, eles veem nós como pessoas, como ela falou, portadora de deficiente. Se tu é deficiente, tu não é capaz. Então, todos os dias é uma luta diária para nós mostrar que, mesmo com as nossas limitações, nós podemos executar certas coisas. Eles nos veem assim, ai, tadinha, calma aí que eu te atravesso a rua. Calma aí, só um pouquinho. Não, é muito bom quando oferece ajuda, mas nós não somos tadinho. Nós temos capacitação para poder atravessar a rua. Graças às nossas redes de apoio, nós temos aulas de mobilidade. Então, eles veem, ou tu é cego, ou então tu está te fazendo, porque tu consegue fazer as coisas. Eles não conseguem nos incluir numa sociedade. Oi, Luísa. Essa palavra capacidade, Jesus, eu fiquei até emocionada, fiquei enrolada. Assim, a gente ouve tanto que, principalmente nas escolas, professores, pessoas que trabalham na escola, diretores que olham e dizem, eles são autistas, são alunos, e então eles não têm capacidade. Deixa eles ali desenhando, é só socializar. Eles só precisam socializar, eles não estão aqui para aprender. Né? Então, assim, as pessoas têm que... As famílias, quando vão lá, a criança vai para a escola, a gente quer que eles aprendam. Né? Eles estão lá para isso. Eles não estão lá para só socializar. E também não estão lá para ouvir tantas coisas que eles ouvem que as pessoas acham que eles não entenderam. Né? Eles não vão reagir na tua frente na mesma hora, mas eles vão acabar reagindo em casa, tendo uma crise. Os autistas nível 1 sofrem muito bullying nas escolas, né? De todo mundo. E
até eles têm que aprender, lá dentro da escola, quando fala em bullying, também tem que ser falado o que é o capacitismo, né? Como que funciona isso? Né? Então, assim, nossa, tem tantos exemplos, infelizmente, exemplos muito ruins. Né? Então, assim, de todas as deficiências. Eu ouvi que eu ia ter que cuidar do meu filho porque ele não era capaz de fazer nada. Quando eu perguntei se ele ia ter vida normal, se ele ia poder ir para a escola. Aí me responderam que não, que eu ia ter que ficar cuidando dele, que ele não ia. Né? Então, assim, essas coisas já vêm de muitos anos atrás e a gente não evoluiu muito. Né? Então, temos que evoluir mais para que... essa capacitação de hoje, o propósito dela é trazer informação, para que isso não aconteça dentro de nenhum lugar. Para que quando que todo mundo que trabalha, que é servidor, que vai trabalhar com o público, com a pessoa com deficiência, eles têm que saber atender direitinho para não acabar falando uma frase que é capacitista, mas talvez na hora ele não se fragou o que ele estava fazendo, né? Então, assim, se tu tem a informação correta, tu não vai errar. Mas para tu ter essa informação, tu precisa estar aqui. Tu precisa ouvir realmente de quem entende, né, do assunto, que somos nós, pessoas com deficiência, né? Obrigada. Quer falar rapidinho, Beth? Bom dia, eu sou a Beth, a maioria me conhece aqui. Eu estou de preto, estou de uma blusa tigrada com um tênis tigrado. Bom dia a todos e a todas. Acessibilidade é um problema, é um tema bem amplo. Desde que a gente lutou pela coordenadoria, eu fui uma das que lutaram pela coordenadoria de acessibilidade e participei da coordenadoria em 2012. É uma luta constante. A minha fala aqui é uma fala de uma pessoa... Eu muito triste fiquei de ver o plenário com um vereador. Né? Não sei se tem mais alguém presente aí. Quer dizer que as pessoas com deficiência, elas estão sempre em segundo, terceiro, quarto plano. Então, assim, muito triste fiquei, porque eu acho que a representatividade da cidade de Caxias do Sul é os nossos vereadores, né? Foram eleitos para nos representar. E a principal causa que eu vejo da pessoa com deficiência, que eu limito nessa causa há 44 anos como voluntária, e parabenizo aqui a todos que são voluntários, porque hoje é o Dia Internacional do Voluntário. Eu acho que a principal é atitudinal. As pessoas não estão preparadas ainda. E todos os setores, o público, o privado, as pessoas não têm a empatia ainda pela pessoa com deficiência, que no Brasil são milhões de pessoas que necessitam de um olhar diferente. Então, a minha fala é isso. Então, Fê, pode passar. Então, leis, decretos e normas, né? Vou falar para vocês que a gente quer muito que essa casa se baseie todas as leis para a pessoa com deficiência aqui no município nessas leis federais aqui, tá? A Lei Federal número 13.146, que é de 6 de julho de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lá já diz todos os direitos, todos, que só tem que ser posto em prática. Às vezes, eu penso, enquanto servidora, mais do que criar novas leis, a gente precisa criar projetos, programas, que são a forma que se materializa o direito na prática. É a gente criar estratégias palpáveis de como fazer esse direito acontecer. Então, mostrar para vocês, ali a gente tem a Lei Berenice Piana, a gente trouxe a Lei do Cão-Guia. Só para vocês terem ideia, isso são leis, né, de 2015, 2012, 2005 é a Lei do Cão-Guia. Quantos cães-guias vocês veem? Quantos cães-guias... a gente teve, terça-feira, uma palestra sobre cão-guia ali na prefeitura. E hoje, no Brasil, são 100 e poucos cães-guia, 200 e pouco no Brasil.
E a gente precisaria de muito mais cão-guia, né? E daí tem todo um processo, mas enfim, um dia, se vocês quiserem procurar, ler sobre isso. A gente tem a Lei de Libras, né? Que é de 2002, gente. São mais de 20 anos, sabe? A Lei do Atendimento Prioritário, gente, é de 2000. São 25 anos que está escrito que o atendimento prioritário para pessoa com deficiência. A gente não precisa escrever numa lei municipal que o atendimento é prioritário. Já está há 25 anos garantido isso. A gente precisa formas disso acontecer nos estabelecimentos, nos espaços públicos, nos espaços privados. A gente precisa fazer isso acontecer, tirar do papel? É isso? Pode. Quando a Lucélia começou a falar ali no início, o Luciano começou a falar, eu lembrei das pautas do Conselho, né, deste ano. Né? Fiz uma retrospectiva. Não teve uma ação que a gente diga, vamos ter que criar a lei, vamos ter que chamar os vereadores para criar tal lei. Essa lei a gente está precisando que seja criada. A gente não está mais precisando que seja criada mais nenhuma, porque mal está conseguindo sair do papel as que já existem. Então, não é por leis, eu acho que mais é participação mesmo, né? Eu vou ter que falar, porque assim, ó, eu fico muito triste, porque eu e o Luciano e a Cris passamos de gabinete em gabinete, falamos com os servidores, falamos com muitas pessoas, né? A recepção, o pessoal da limpeza também, que poderia estar, né, aqui. Se não o vereador, mas assessores. Aqui, acho que... Levanta a mão quem é assessor. Amém. Olha, eu fico muito feliz com isso. Mas quanto... sim, eu vi que as outras estão ali. A gente viu. Valim e... Sim, Sandra, a Andressa, né? O Daniel Santos. Cláudio Gilberto. Então, assim, mas ainda tem mais, né? Tem mais colegas, né, gente? Mas, assim, quem está aqui possa, né, fazer um multiplicador e absorver bem o que a gente está falando aqui, né? É só um desabafo nosso mesmo, porque a gente queria ver a casa cheia, tá, gente? É só isso. É só isso. É uma expectativa nossa. Não é de vocês, mas é nossa. E de 2000, a lei que estabelece normas para promoção de acessibilidade, que vai falar do banheiro acessível, que vai falar da calçada acessível. Tá? Então, é mais ou menos isso que a Cassandra disse. Já tem lei. A gente não está querendo criar lei, a gente quer materializar. O decreto, então, que é muito importante, quando vocês tiverem qualquer dúvida, o decreto de 2009, que fala da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Que trouxe lá de Nova York, se eu não me engano, da convenção e decretou que aqui é lei, essa convenção. E as normas, né, da ABNT, a norma brasileira, 9050 e a 16.537. A 9050 é de acessibilidade arquitetônica e urbanística e a 16.537 é do piso tátil. Isso, uma emenda da Constituição. A convenção é uma emenda à Constituição. Segue. Fê, por favor. Fê, pode seguir. Então, relembrando, qualquer dúvida sobre pessoa com deficiência tem naqueles decretos, leis e normas. Aí a gente tem os serviços, tá? Eu coloquei, assim, serviços importantes, mas, assim, qualquer dúvida sobre pessoa com deficiência, a gente pode e deve se dirigir ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Que a gente vai fazer toda uma fala, entender se essa lei está bem redigida, se ela é conflitante com outra lei, se ela faz sentido, se de repente, ao invés dessa lei, seria melhor um decreto, se de repente, ao invés de um decreto, a gente pensar numa ação municipal. Aí tem também a Coordenadoria de Acessibilidade, né, que é, em tese, o órgão que coordena, organiza, planeja ações e políticas públicas para a pessoa com deficiência aqui no município.
E ali a gente colocou algumas instituições oficiais para pessoas com deficiência aqui em Caxias do Sul. Não deu para colocar todas, porque tem muitas, gente, tá? Mas eu coloquei as que estão no conselho e as que a gente tem mais contato ali na coordenadoria de acessibilidade, que é as que a gente conhece. Mas tem muitas outras, tá? Tem muitos outros projetos, muitas coisas. Então, assim, não se ofendam que não está ali, né, o projeto, mas é porque são muitas e porque a gente sabe que tem muitas pessoas trabalhando na causa da pessoa com deficiência. Então, enfim, tem uma pessoa que levantou a mão. Meu nome é Helenira e eu trabalho no Arquivo Histórico Municipal, e eu lembro que quando eu assumi a direção em 2013, uma das primeiras coisas foi pedir um elevador de acessibilidade, porque a gente recebe estudantes, a gente recebeu um cadeirante, e o pai do menino, porque nós recebemos alunos, e o pai do menino se disponibilizou a carregar o menino e levar, porque a gente tem um acesso a escadas. E, na época, o elevador de acessibilidade custava R$80 mil. O que é R$80 mil para uma administração do município de Caxias do Sul? Até hoje, o Arquivo Histórico não tem elevador de acessibilidade. Então, para dizer para vocês, e o Executivo também foi convidado, todas as secretarias. Então, assim, eu vejo que a cultura está aqui bem presente, mas e as outras secretarias? Porque não é uma questão, é também da gente aprender a atender esse pessoal, né? Que tem muitas coisas que a gente não sabe. E o Executivo também não está presente e também não está muito interessado, me parece, nesse assunto, porque os prédios públicos é uma vergonha, né? Depois de 25 anos que a gente tem essas leis todas e nós não temos acessibilidade. Obrigada. Isso aí. Com certeza. Então, pode passar, Fê. Então, dicas rápidas, tá? Que a gente não vai conseguir atender toda e qualquer deficiência, assim, dicas, mas pensando no que a gente falou aqui hoje e no que a gente se propõe a fazer depois com vocês a partir das 11, a gente tem assim: ninguém é obrigado a saber tudo sobre deficiência. Isso é uma coisa que a gente sempre fala nas nossas atividades. Eu não sabia nada sobre deficiência antes de vir para Caxias do Sul. Eu vim para assumir o concurso. Eu sempre tinha trabalhado com um adolescente em conflito com a lei e mulher vítima de violência. Era o que eu sabia. Mas quando tu se depara com a temática, quando tu começa a atender pessoas, quando tu está num cargo público, seja servidor público aqui da Câmara, lá no município, lá no Executivo, o importante é tu ter vontade de aprender, é tu ter disponibilidade de perguntar de forma educada, principalmente a própria pessoa com deficiência, né? Então, essa é a nossa mensagem. Se tiver dúvida, pergunte educadamente a própria pessoa com deficiência e não tenha vergonha e medo. E aí a gente tem uma charge ali, que é uma pessoa de pé, ela está perguntando: posso ajudar e como? E aí tem uma pessoa cadeirante e diz: sim, vou te orientar. Então, é isso, assim, é tirar essa coisa do, meu Deus, não posso entrar em contato com a pessoa com deficiência porque eu não sei nada. Eu vou errar. Todo mundo vai errar. Todo mundo, antes de saber alguma coisa, se é muito expert, mestre, doutor em alguma coisa, ela vai errar, sempre. Você pode oferecer ajuda, como posso ajudar, mas a pessoa pode recusar. Não se ofenda. Nem sempre, né, a Cassandra vai precisar de ajuda, nem sempre o Luciano vai precisar de ajuda, nem sempre a Cláudia vai precisar de ajuda. A gente acha que vocês precisam de ajuda naquele momento e a gente ofereceu, beleza. Desculpa, e é isso. Ao conversar com uma pessoa com deficiência, dirija-se diretamente a ela, mesmo que haja um acompanhante ou um intérprete, tradutor de Libras. Isso eu vejo muito nos atendimentos, né? Para a pessoa surda, a pessoa se dirigir ao intérprete. Quando está atendendo uma pessoa autista, vai se dirigir à mãe, ao pai, né? Quando estou eu e a Cassandra, vai se dirigir a mim. Eu e o Luciano, então, quando a gente vai nos lugares, ele quer café? E aí eu digo assim, não sei, pergunta para ele está aqui, ele escutou, né? E eu tenho vontade de cavar um buraco e me enfiar dentro, porque eu também fico com vergonha, porque por que eu sei se o Luciano quer café, né? Então,
sempre, mesmo assim que a gente saiba, vai ser uma pessoa talvez com deficiência intelectual, que não vai responder, mas é educado tu perguntar para ela, né? E isso também garante autonomia, garante um protagonismo, garante que tu tá colocando aquela pessoa no mundo, que ela existe, que ela tem opinião, que ela fala por si, né? Então, pode passar, Fê. Outras dicas rápidas, pensando no que a gente se propõe a fazer daqui a um pouquinho. O piso tátil, tá, gente? A gente tem aqui na frente o piso tátil, quem está vendo, e a gente teve também apoio da PADEV, do INAVE, do projeto Confortando Vidas e que emprestou as cadeiras? Da Reative, que é uma empresa de materiais ortopédicos, né? De mobilidade, que disponibilizou as cadeiras de rodas para a gente. A PADEV nos emprestou essas placas aqui do piso tátil, para vocês conhecerem. Eu acho que eu vou passando para vocês olharem. Esse aqui é o piso direcional, que tem as faixas contínuas, e o que tem as bolinhas é o piso alerta. Não sei se quem consegue enxergar, consegue ver aqui, ó, que é o direcional para caminhar, o caminho. E aí, quando a gente chega aqui perto do púlpito, onde vai ter uma outra informação, onde essa pessoa pode seguir reto ou subir para o púlpito, tem um piso alerta. Para que a pessoa cega saiba que é aqui, ou ele vai para frente, ou ele pode vir para o lado direito. Depois, ali na porta, e lá naquela porta, também tem o alerta, para que ela saiba que há uma porta, uma passagem estreita, pode estar fechada, pode ser uma garagem, pode ser uma lixeira, pode ser um poste, tá? Então, o alerta é para indicar algum obstáculo, alguma possibilidade ali de travar a mobilidade. A gente tem as bengalas. Já dei a resposta, mas, enfim, tem 3 cores de bengala. Não sei se vocês sabiam que existem 3 cores de bengala. Não? Gostei de ver que é uma informação nova. Hoje aprendemos. Então, a bengala branca, esse aqui é o material que o INAVE nos disponibilizou. A bengala branca... Lu, fala tu, que eu vou mostrando aqui. Então, a bengala branca ela é para o deficiente visual cego, a bengala verde é para o deficiente visual baixa visão e a bengala branca com a tarja vermelha é para o surdo cegueira, né? Essa vai ser mais difícil de visualizar aí na rua. A bengala verde é para o deficiente visual baixa visão. E a branca com a faixa vermelha, né? É da pessoa que é surdo-cegueira. Luciano, aqui é o Leandro, assessor do vereador Caleb Garbim. Oi? É o Leandro, assessor do vereador Caleb Garbim. Sim. Eu vou usar um tempinho então para fazer minha autodescrição. Eu sou de cor branca, cabelo grisalho, 50 anos, 69 quilos, 1,68 m. Estou vestindo uma camisa que eu não sei definir essa cor aqui, mas acho que é meio... Ajude aí, mulheres. Calça jeans, uma camisa meio azulado e sapato preto. Enfim, cabelo grisalho. E uso óculos. A minha pergunta é a seguinte: qual é a diferença as cores a gente sabe, você acabou de falar, mas basicamente eu não sei se azul serve para quê, a verde serve para quê. Eu sei para que você definiu ali qual é o tipo de deficiência, mas basicamente se eu pegar a azul, a branca, a verde ou a vermelha, para mim tanto faz. Sim. Por que elas, né? Certo. É porque é para, no caso ali, para deixar bem específico, no caso, a acuidade visual do deficiente visual, no caso. E nada vai impossibilitar do que aquele deficiente visual, no caso, na cor verde, que ele não vai precisar de uma ajuda, de um auxílio, né? Ele tem um resíduo visual
né? E a bengala verde identifica ele que ele tem aquela baixa visão, né? Porque sempre vai ficar aquele questionamento, né? Que nem alguém aqui já falou, né? Bah, mas estão sempre duvidando. A Cláudia ali também falou, né? Então, se a gente está andando sempre acompanhado com uma pessoa vidente, a gente é um coitado. Ou se a gente está andando sozinho e tem uma autonomia boa, a gente está se fazendo. Então, foi criada essa cor da bengala verde para deixar bem específico essas acuidades visuais, né, que a pessoa com deficiência visual tem. Mas o uso dela é o mesmo. É o mesmo. E o que vai diferenciar também é a altura da bengala uma da outra, né? Porque é medida conforme a estatura da pessoa com deficiência visual, né? Isso, obrigado. Então, tipo assim, você pode usar qualquer uma delas, mas ela mais vai representar para mim que vou identificar a acuidade da pessoa, isso, enfim. Então. Isso, não, e deixar também bem claro também, porque se vocês forem numa loja de produtos ortopédicos, certo, com certeza vai ter diversas cores de bengala lá, né? Mas as cores mesmo, pela lei, no caso, seria a branca, a verde e a branca com a tarja vermelha. Vai ter rosa, roxo. Sim. Mas é realmente isso que tu entendeu. É para comunicar a outra pessoa. É, né? Ele usa bengala branca, ele é cego total. Preciso de mais acessibilidade. Preciso, né, informar que tem cabos no chão. Não que para a pessoa com baixa visão também não vai ter que informar, né? Mas... Sim. Então, assim, na verdade, está sendo muito produtivo porque a gente vai aprendendo muitas coisas, principalmente, vamos dizer assim, a comunidade que não tem esse tipo de deficiência. Uhum. Mas precisa realmente a gente ter esse conhecimento para, poxa, eu vou lá comprar uma bengala. Uhum. A pessoa vai pedir que tipo de acuidade tal, para me pegar a bengala certa e até para identificar. Não, e tem um detalhe muito importante também sobre a bengala verde. O que acontece? Como nós, as pessoas com deficiência, a gente tem aquele processo de luto, aceitação, né? Então, se a pessoa tem aquele resíduo visual, nós, como já estamos na deficiência há anos, a gente sempre comenta com as pessoas que estão entrando na deficiência visual ali com baixa visão. Aquela pessoa fica com vergonha de fazer um uso da bengala. Eu também passei pela situação. Só que a gente coloca o seguinte assim, ó, é melhor tu usar a bengala verde, no caso que ele é um baixa visão, né, do que porque daí as pessoas vão te auxiliar. Vamos supor, tu vai estar na parada de ônibus. Se tu não tiver com a bengala vai ser a tua identificação. Se tu não tiver com a bengala, de repente, tu vai esbarrar numa moça na rua. Eu sempre dou esse exemplo. Daqui a pouco, eles vão achar que tu está se passando com aquela mulher, ou, de repente, né, tu está se fazendo, ou tu está ali, de repente, bêbado, sei lá o quê, né? Entendeu? E aí a bengala já é uma identificação, né? Então, as pessoas tendem a saber que tu vai precisar ainda de um auxílio, né? Mesmo que seja a bengala verde. Tá. Então, só repetindo, bengala branca identifica pessoas cegas, bengala verde sinaliza pessoas com baixa visão, pessoas com bengala vermelha e branca vai indicar pessoas surdo-cegas, tá? Só para deixar registrado. E ali tem uma fotinho, um desenho de uma condução básica, tá, gente? Só para a gente lembrar que, para conduzir uma pessoa cega, a gente não pega ela pela mão, uma pessoa com deficiência visual, né? A gente não pega ela pela mão, a gente não empurra, a gente estende, dá o nosso cotovelo para ela, ou o ombro, e ela pega Lu, vem aqui. Vamos fazer uma demonstração. É rápida, porque, na verdade, isso são técnicas muito mais complexas, tá, de orientação e mobilidade do que a gente vai mostrar aqui. Mas a condução é assim, tá? Dando o cotovelo ou o ombro. Se o Luciano for muito maior do que eu, às vezes fica mais confortável botar a mão no ombro. E assim a gente vai seguindo, eu vou dizendo, tem um obstáculo, tem a rampa agora, tem um degrau. Agora a gente vai passar por uma passagem estreita, eu vou colocar a mão aqui atrás e ele vai saber que tem que ficar atrás de mim para a gente passar aqui por essa cadeira de rodas, essa mesinha.
Depois a gente segue, agora a gente vai passar linha estreita, vai subir na rampa. E aí o Luciano vai voltar aqui para a mesa. Isso. Aqui está a cadeira para o Luciano. Faz o rastreio de onde ele tem que sentar. Isso é muito básico, tá, gente? Desculpa aos professores de orientação e mobilidade por esta demonstração muito básica, mas é só para a gente, né, não deixar de comentar sobre isso, porque a gente sabe que tem pessoas que pegam pela mão, puxa, empurra, fica dizendo para cá, para lá, e eu para cá e para lá quer dizer o quê quando tu está de olho fechado, né? Por aqui, por ali, quando fechem os olhos e pensem por aqui, por ali, o que isso quer dizer? Né? É o esquerdo, é o direita, para o teu lado esquerdo, para o teu lado direito, para frente, para trás, né? A lateralidade sempre. É difícil, eu me perco, tá? E sempre também, quando estiver conduzindo deficiente visual, vamos supor, se tu está atravessando a rua, tu vai acessar a calçada, avisa ali o deficiente, né? Digo, olha, nós vamos acessar a calçada, tem o cordão, ou tu vai iniciar o primeiro degrau, o último degrau. É bem importante também para... Tá. Então, pode passar, Fê. E aí agora a gente tinha uma proposta, então, né? Vamos vivenciar esses assuntos aqui tratados? A ideia é a gente... não é a gente brincar de pessoa com deficiência, não é a ideia a gente ridicularizar, não é a gente se colocar em risco. A ideia é realmente que a gente possa ter algumas percepções na prática, e por isso que a gente quis fazer essa fala antes, porque a gente acha também que fazer uma vivência sem alguns conceitos básicos seria muito cru, assim, né? Seria muito complicado. Então, a ideia é realmente a gente, para depois vocês falarem, sentirem como é que... Então, convido a todos... Diga. Tá, eu ia fazer os dois é só a proposta de como vai funcionar, mas então pode ser depois. Isso, tá. Então passa, Fê, só para eu explicar para vocês, tá? É livre, quem quiser participar, não é obrigatório, mas a gente gostaria que todo mundo participasse, tá? Então, o plano da atividade, né? O nome dessa nossa atividade é Vivência das Barreiras Cotidianas, experienciando os desafios da pessoa com deficiência. Então, o plano da atividade, o objetivo é proporcionar aos participantes uma experiência prática e sensorial. Luísa, tá muito alto. Sensorial sobre as barreiras enfrentadas diariamente pelas pessoas com deficiência, promovendo empatia, reflexão e compromisso com a construção de uma cidade mais acessível e inclusiva, né? Tem um objetivo essa nossa atividade. A ideia é que a gente apresente a atividade, faça a divisão dos participantes, para quem, né, vai experimentar diferentes tipos de deficiência, vocês irem lá viver o que a gente está propondo e, se possível, que a gente pudesse voltar, se der tempo da gente voltar e fazer um comentário, algumas percepções, algumas falas, se quiserem. Talvez não dê tempo, talvez dê, mas, enfim, depois a gente pode pensar no segundo momento, enfim. Pode passar, Fê? Então, para a deficiência física, quem se propor a participar da deficiência física vai ser o uso de cadeira de rodas ou muletas, né, para percorrer trajetos com obstáculos, rampas, desníveis. E as nossas atividades vão ser ir até o Zafari e voltar, ir até a esquina da rua Alfredo Chaves com a rua 18 do Forte e voltar, ir até o Sindicerve e voltar, para quem quiser se desafiar um pouquinho mais também, porque ali é bem ruim. Deficiência visual... O uso de vendas, né, representando a cegueira, ou os óculos manchados, eu falei, mas esse não é o termo correto, mas que mostraria a baixa visão, né? Tem alguns óculos aqui que a gente simula alguns tipos de visão. Bengalas para deslocamento acompanhado. Então, a gente vai dar uma colher de chá e ter alguém para acompanhar, né? Para até treinar o guiamento com o braço. A atividade seria ir até o Zafari e comprar um produto. A baixa visão conferir a data de validade do produto. Ir até a esquina da rua Alfredo Chaves com a rua 18 do Forte e voltar. Ir até o seu gabinete e assinar documentos, porque eu queria mostrar para vocês que a gente tem o assinador. Tá? Esse aqui é um assinador que foi disponibilizado pelo INAVE, ali para a Coordenadoria de Acessibilidade. Então,
quem completar, ir ao Zafari e voltar, aí vai no gabinete de assinar documentos, né? Porque esse é muito fácil. Esse é o assinador, onde a gente coloca no campo onde a pessoa precisa assinar e ela assina nesse espacinho. Vocês podem solicitar para as instituições, tá? E ter nos seus espaços de trabalho. Para a baixa visão, manusear arquivos, editais em PDF. Isso foi uma proposta, né, da FE, que é isso, assim, o edital é aquela sopa de letrinhas e como é que tu amplia e às vezes desconfigura e tu tem que ir e voltar. São algumas tarefas. Deficiência auditiva, quem se propor, então, a gente vai fazer o uso de comunicação sem o uso da fala ou audição, com apoio de fones abafadores, música alta, tampões auriculares, isso era a nossa proposta, né? E fitas adesivas ou vendas sobre a boca para não falar. E simulação de atendimento ou conversa usando libras e recursos visuais. Então, ir até o Zafari e comprar um produto no balcão, que não é na prateleira, é tu pedir um salgado agora para almoçar, ali na padaria, fiambreria ou na farmácia, ir até a lancheria da Câmara de Vereadores e comprar um produto, ir até a Prefeitura de Caxias do Sul e pedir informações sobre como fazer o documento do imigrante no Centro de Informações ao Imigrante CIAI, daí tu tem que passar pela portaria, daí tu tem que pedir, se comunicar, ver onde é que fica o CIAI, né? E aí, enfim, essas são as nossas propostas. A gente não pegou todos os tipos de deficiência, porque alguns tipos de deficiência são difíceis de a gente refletir exemplos e práticas, né? E a gente queria usar os tipos de deficiência que têm alguns recursos que a gente conseguiria simular aqui, né? Então, a gente não usou outros tipos de deficiência por causa disso, assim, pela nossa estrutura e como a gente conseguiria organizar todo mundo. Mas a gente sabe que tem outros tipos de deficiência que tem suas questões, barreiras, acessibilidade, que são muito necessárias e que a gente gostaria um dia de, talvez, no futuro, a gente projetar e pensar algumas atividades, tá? Então, é isso. Pode passar, Fê. Com relação à deficiência física, e até 18 é muito. Eu sei. Desculpa, olha que eu me insensibilizo com... Até acho que talvez o Zafari, sim, mas quem sabe a farmácia São João. Não precisa nem entrar na farmácia São João, mas passa ou até o posto, né? Mas até o Zafari é bem tranquilo. Então, é isso. Vamos participar e encerramos aqui e tiramos uma foto para começar a atividade. Obrigada, pessoal. Lucélia... Como estamos, então, chegando ao encerramento aqui da transmissão da TV Câmara, primeiramente a gente quer agradecer a todos os presentes, a todos que estão em casa, né, nos acompanhando até esse momento, mas as assessorias que estão aqui representando o vereador Libardi, vereador Caleb, vereadora Sandra, e tem que fazer um agradecimento especial à Cristiane, que é a assessora do vereador Bortola, que faz parte da Frente Parlamentar de Conscientização em Defesa dos Autistas e Portadores de Doenças Raras. A minha assessoria também, que está aí representando. A Rúbia, do vereador, nosso presidente Lucas, a toda a equipe da Secretaria de Trânsito, o Daniel, também que se fazendo presente, do vereador Daniel Santos, e também o nosso presidente do Conselho Municipal, que é o nosso grande Luciano, enfim, a PADEV, todos que estiveram aqui presentes nessa manhã, a PADEV. E espero aí que todos possam ter uma boa atividade agora, é bem importante essa vivência, e a Comissão de Acessibilidade está à disposição. Nós aqui, vereadores, representando a Casa do Povo. A Vânia, que está lá fazendo a cobertura. Obrigado, Vânia. E pelo carinho e apoio de sempre. Então, nosso muito bom dia e um forte abraço a todos que nos prestigiaram até o presente momento. Muito obrigado.